Bem-vindo ao canal AC Data Analysis. Hoje eu vou mostrar o meu ponto de vista e por que eu acredito que Python é realmente a melhor linguagem da atualidade para o mercado de Data Science. Então, quando a gente vai entrar no mercado de Data Science ou conhecer esse mercado, mesmo que não seja para entrar e atuar como um profissional de Data Science, nós precisamos entender por que Python hoje é talvez o termo mais importante dentro desse mercado. Antes de dar a minha opinião, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Alex Carneiro, eu sou engenheiro de telecomunicações, é, eu trabalho como cientista de dados desde 2016, passei por algumas startups. Eu sou professor universitário desde 2011 e os meus primeiros contatos com a linguagem Python e com Machine Learning foram em 2005, quando eu estava ainda fazendo minha graduação em engenharia e eu tive a oportunidade de estudar durante a iniciação científica. Quando eu comecei a estudar Data Science, né, o interesse era puramente pessoal. Eu gostei do assunto, e acabei entrando meio por acaso. Mas hoje, né, existem dados que nos levam a acreditar de uma forma muito concreta que realmente Python e Data Science estão caminhando lado a lado de uma. Então, para falar de Python, gostaria primeiro de falar no sentido geral. Quando digo sentido geral, quero dizer como o interesse pela linguagem Python evoluiu aqui no Brasil ao longo do tempo. Aqui nós temos no gráfico a evolução número de consultas pelos termos Python, Java, as tecnologias .NET, C Sharp, ao longo do tempo, desde 2004 até os dias atuais. E a gente observa que logo no começo, Java era uma tecnologia que reinava soberana, né? No começo dos anos 2000 isso era bem verdade mesmo. Porém, com o passar do tempo, o interesse por Java tem diminuído. E se a gente observar especificamente para a linguagem Python, ele tem aumentado. Olhando de uma forma mais próxima, né, na janela temporal mais recente, nós temos aqui nos últimos 5 anos um perfil parecido, porém já é possível ver aqui como a linguagem Python, na linha azul, ela tem aumentado, tem gerado mais interesse, mais consultas nos motores de busca do Google do que as outras linguagens. E olhando na janela temporal dos últimos 12 meses, existe uma tendência mais ou menos constante, mas no final da nossa janela é possível ver uma indicação de que Python realmente vai superar a linguagem Java em termos de consultas no Google, né? Então, o número de consultas por Python vai superar Java agora nos próximos dias, talvez poucas semanas. E aqui nós observamos já o interesse global, né? Como o país, Brasil, tem se interessado por Java, por Python e pelas demais tecnologias, e como o Python tem conseguido se posicionar de uma forma a superar as demais tecnologias. Agora, quando a gente fala de linguagens para Data Science, a gente tem um determinado contexto. Data Science no Brasil é algo que não é tão antigo quanto em outros lugares do mundo. Então eu vou fazer os mesmos gráficos que eu tinha mostrado antes, porém considerando o mundo todo e focados exclusivamente em Data Science. Então aqui nós temos o gráfico do interesse, né, quer dizer, o número de buscas nos motores de busca do Google a respeito dos termos Python para Data Science comparado com Java para Data Science e das tecnologias, né, .NET, C Sharp também para Data Science. Então, aqui a gente observa que no meio das linguagens de programação, Python, nos últimos 12 meses, realmente supera fácil todas as demais tecnologias. E eu vou agora colocar o meu ponto de vista. Por que eu acredito que isso acontece? Eu já vi alguns vídeos, alguns materiais que tentam explicar por que isso acontece, mas de uma forma muito pontual. Quer dizer, Python é fácil de aprender, Python é orientado a objeto, Python tem muitas bibliotecas, Python tem muito suporte. Tudo isso é verdade, mas eu gostaria de colocar dentro desse vídeo o conteúdo de uma forma mais estruturada. Então vamos entender por que todos esses elementos formam um ecossistema, e esse ecossistema é o que torna Python hoje a melhor linguagem para se trabalhar com Data Science. Então, vamos tentar responder a pergunta: por que
Python para Data Science. Primeiro vamos ter a ideia do ecossistema. Então, o que é o ecossistema, né? O ecossistema começa com a linguagem Python. Então, existe uma linguagem, que é o interpretador, as regras de sintaxe e toda a lógica de programação que está implementada na linguagem. Uma vez que a gente tem a linguagem, existem adicionais, quer dizer, as bibliotecas, os frameworks, os ambientes de desenvolvimento, de prototipagem, de simulação e etc., né? Todos esses recursos adicionais tornam a linguagem muito poderosa. Não porque a linguagem em si seja poderosa, mas porque esses recursos incorporam vários adicionais, vários features que fazem com que o desenvolvimento seja muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais eficiente. Além dos adicionais, né, como eu falei, incluem as bibliotecas, frameworks, os ambientes de desenvolvimento, existe uma comunidade, né, que dá suporte a tudo isso. E quando eu falo dar suporte, quer dizer dar o suporte técnico com o desenvolvimento de novas tecnologias, novos recursos para a linguagem, mas também dar o suporte profissional, no sentido de tirar dúvidas, de dar orientações, de treinamentos e coisas do tipo. Então, o ecossistema Python é o que faz Python hoje ser a melhor linguagem para Data Science. Agora, para a gente entrar um pouquinho em cada aspecto do ecossistema, né, vamos primeiro entender agora como funciona a linguagem Python. O primeiro ponto é que Python é simples. Então, se Python é simples, significa que a curva de aprendizado vai ser muito íngreme. A gente vai começar a aprender Python e rapidamente o nosso nível de conhecimento sobre a linguagem vai aumentar. E assim, a transição do nível 0 para o nível júnior ou intermediário se dá em poucas semanas, né? Diferente de outras linguagens que você demora às vezes meses, até quase um ano para conseguir aprender ali o suficiente para desenvolver uma aplicação completa. Python, em semanas, você já consegue fazer aplicações completas e contribuir até com alguns projetos maiores. Um outro ponto importante sobre a linguagem Python é que Python é interpretado. Isso significa que existe um interpretador Python. E o que é um interpretador? O interpretador é um software que vai ficar entre a sua aplicação e o sistema operacional da máquina que está executando a aplicação. E o interpretador ele vai permitir que o seu código execute independente do sistema operacional, porque a comunicação do interpretador para o sistema operacional ela é específica para aquele sistema, porém a comunicação do seu código para o interpretador é sempre a mesma. Então, o que vai acontecer é que o seu código desenvolvido em Windows, em Mac, em Linux e qualquer outro ambiente, ele vai ser compatível com todos os outros sistemas operacionais através do interpretador. E o interpretador também permite uma outra coisa, que é a execução do código linha por linha. Para Data Science isso é fantástico, porque numa linguagem compilada, o que nós teríamos seria um código, né, que seria compilado e executado todo de uma vez, e o resultado seria fornecido apenas ao final da execução de todo o código. No caso da linguagem interpretada, o código sendo executado linha por linha, nós podemos verificar ao longo do processamento os resultados intermediários. Então, se a gente está fazendo uma análise exploratória de dados com várias etapas intermediárias até chegar no resultado final, se você cometer um erro ali no meio da sua análise, todos os resultados seguintes vão estar comprometidos. Porém, se você consegue identificar no momento que o erro acontece, né, você consegue identificar o erro no momento em que ele acontece, então rapidamente você consegue intervir, corrigir e continuar a sua análise sem o erro. E isso torna a sua análise muito mais confiável e os seus resultados também muito mais confiáveis. Essa é uma vantagem do fato de Python ser uma linguagem interpretada. Um outro ponto é que Python é orientado a objetos, né? Diferente de linguagens estruturadas ou alguns ambientes de simulação que não dispõem dos recursos de orientação a objeto, como encapsulamento, herança, etc. Python permite que tudo seja tratado como um objeto. E uma vez que tudo é um objeto, nós podemos ter, por exemplo, um algoritmo de machine learning que é um objeto, um resultado do processamento que é um objeto,
todo o sistema de coleta de dados, que é um objeto que pode ser facilmente chamado dentro de uma aplicação. Então, tudo isso permite que o desenvolvimento de aplicações de data science seja muito simples e muito fácil. Uma vez que a gente entende a linguagem, agora nós podemos partir para o próximo nível do ecossistema, que é entender os adicionais, né? Eu estou chamando de adicionais novamente, são as bibliotecas, os frameworks e os ambientes de desenvolvimento. No caso de Python, existe um número absurdo de bibliotecas disponíveis, né? Algo que já está beirando ali os 200 mil bibliotecas. E todas são facilmente utilizáveis e, principalmente, as bibliotecas são muito específicas e cobrem praticamente todos os tipos de aplicação que você pode precisar. Por exemplo, você quer trabalhar com banco de dados, com banco de dados não relacionais, com processamento de imagens, processamento de áudio, processamento de vídeo, processamento de sinais de sensores, internet das coisas, e assim vai. Então, existe toda uma realidade sobre essas bibliotecas. E quando a gente fala de bibliotecas para data science, o ecossistema ele contribui ainda mais, porque existem dezenas de bibliotecas para data science, aqui eu coloquei algumas, e uma das características que eu particularmente não conheço nas outras linguagens é que todas as bibliotecas de data science são compatíveis entre si. E essa informação eu vou dar para você e é exclusiva desse vídeo. O que permite a compatibilidade entre todas as bibliotecas de data science do Python é uma biblioteca chamada NumPy. Essa biblioteca que eu destaquei permite que todas as demais bibliotecas troquem dados de uma forma compatível. Isso quer dizer, os dados que são processados, por exemplo, pela biblioteca Pandas, analisados graficamente com a biblioteca Matplotlib, são usados para treinar um modelo com scikit-learn, são usados para gerar ali uma visualização interativa com Bokeh ou com Seaborn. Tudo isso é possível porque existe a biblioteca NumPy por baixo delas, garantindo essa compatibilidade, né? Essa compatibilidade ela acontece porque a biblioteca NumPy ela fornece uma base comum no que diz respeito a matrizes e operações matemáticas, né? Que é, por sua vez, a base de toda a teoria de data science que nós temos hoje. Então, uma vez que nós temos informações sobre a biblioteca, entendemos que existe essa compatibilidade, né? Quer dizer, os dados de uma biblioteca podem facilmente ser passados para outra, nós podemos desenvolver as nossas aplicações. Porém, quando a gente vai desenvolver as aplicações, naturalmente surgem dúvidas, né? A gente está aprendendo e as dúvidas vão aparecendo na medida em que nós estudamos. Então, esse é o terceiro ponto e a comunidade ela supre essa necessidade. Quer dizer, existem desenvolvedores Python no mundo todo. Existem profissionais que trabalham com Python no mundo todo. Existem empresas desenvolvendo sistemas e desenvolvendo novas tecnologias baseadas em Python no mundo todo. E nós podemos tanto tirar benefício no começo da nossa jornada de aprendizado da tecnologia Python, mas também podemos contribuir com essa comunidade, né? A forma de começarmos, né, uma forma bem interessante, é através do uso das ferramentas que a própria comunidade fornece, como é o caso do ambiente Anaconda, né? Eu particularmente uso o ambiente Anaconda porque ele é bem conveniente para mim. E outra forma é através do Stack Overflow ou de outras comunidades em redes sociais. Então, com isso a gente consegue não só tirar benefício, como também contribuir com o desenvolvimento da comunidade e eventualmente até fazer essa comunidade crescer através de novos projetos, novas aplicações, etc. Então, com isso, né, com a apresentação dos benefícios que nós temos através da comunidade, eu finalizo os meus argumentos, né? A linguagem com as suas características, os adicionais com todas as suas características e a comunidade também com o seu porte e as suas características tornam hoje Python a melhor linguagem para se trabalhar com Data Science. E se você já tentou trabalhar com Data Science e teve dificuldade porque não conhecia a linguagem ou porque a teoria, né, que está ali por trás do Data Science não é devidamente, digamos, didática, eu tenho uma proposta para você, né? Eu desenvolvi um curso chamado Moving to JS e esse curso ele é focado especificamente em profissionais de tecnologia
que não trabalham com Data Science e estudantes que desejam entrar na área de Data Science. Então, se você tem interesse em entrar em Data Science, já tentou, teve dificuldades e gostaria de aprender através de projetos de uma forma concreta e tendo os conceitos mais teóricos passados de uma forma intuitiva, conheça o curso que eu estou oferecendo. Maiores informações estão aqui no site e obrigado.